Olá, o meu nome é Sandra e eu estou aqui junto com vocês para uma conversa com uma pessoa muito especial. A nossa convidada de hoje é uma importante referência no panorama da oralidade em Portugal. Ela tem formação em psicologia e em ciências documentais, mas ela é narradora, mediadora de leitura, autora de livros infantis e formadora de narradores. A nossa convidada é Cristina Taquelin. Bem-vinda, Cristina. Muito obrigada por aceitar o convite do Boca do Céu para essa entrevista. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio poder, mesmo assim à distância, trazer e refletir e partilhar com um projeto que sei que tem muita história no Brasil. Ouço falar muito bem do projeto e estamos condenados a encontrar-nos, andamos desencontrados, mas é uma das coisas bonitas que no meio deste confinamento e deste inferno que foram estes 2 anos a gente se descobre, é que o digital também tem coisas, também tem coisas boas, né? Também pode permitir construir pontes mesmo à distância. Né? E é um privilégio poder construir esta ponte com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, é um prazer. Então, vamos começar pelo... Já que eu falei aqui o seu currículo, eu queria começar perguntando para você a respeito desses papéis que você tem, que você desempenha, né? Esse papel de mediadora de leitura e o papel de contadora de histórias. Então, eu queria saber de você como é que você entende as semelhanças e as diferenças entre esses dois papéis, né? Como é que você enxerga as diferenças entre as práticas dessas duas ações, né, que você tem? Se calhar às vezes para contextualizar aquilo que a gente diz em determinadas alturas, é preciso olharmos um bocadinho o contexto em que a gente produz a reflexão. Não é? Eu sou uma mulher da leitura pública. Não é? A minha história na relação com a palavra, a minha história profissional da relação com a palavra surge num contexto de uma biblioteca que se pensa na comunidade e que se joga fora do espaço da própria biblioteca. E, portanto, muito do meu trabalho de uma vida, porque eu trabalhei 30 anos na função pública ao serviço da Biblioteca Municipal do Beja, e é nesse contexto que eu tive que, no meu trabalho, ir diferenciando aquilo que eu fazia. Entendes, Sandra? A minha prática obrigou-me a diferenciar aquilo que eu fazia, não é? Porque se é verdade que a relação com o contar das histórias, ela cruza-se com todas as idades e é uma relação liberta do texto, é uma abordagem da palavra liberta de um texto fixo. Eu, quando faço mediação de leitura, tenho um texto literário de suporte, não é? Tenho um olhar sobre aquilo que estou a levar ou a construir com um auditório, que é uma relação com um objeto, com uma prática cultural que tem a ver com a cultura escrita. Não é? Eu tenho a meu desfavor uma coisa, é que eu tenho uma memória péssima, que até é uma vergonha dizer, um contador de histórias que não tem memória, isto pode dar uma grande história, não é? E há um rigor do texto literário que eu não sou nunca capaz de transportar para a partilha com os públicos, sem estar devedor àquele texto. Entendes? Como é que eu pego numa Marina Cola Santi se eu não sou capaz de decorar, de fixar, de memorizar cada uma daquelas expressões? Não é? Então eu fui construindo, em torno do meu trabalho, também uma outra coisa, que é o contar o ler. Que é o quê? Que é uma leitura em voz alta solta, não é? Que ora ilumina o texto, ora apaga, entendes? Porque trabalho sempre em contextos muito diferenciados, não é? E o que é que eu quero dizer com isto? Interessa-me trabalhar em contextos
a questão, nestes contextos rurais, as questões da oralidade, partir da memória e da identidade destas comunidades. Não é? Há uma dimensão também afetiva do contar histórias e reparadora de ausências que eu acho que uma biblioteca pública deve ter no território onde trabalha, né? De reparar ausências. E as ausências são diferentes. Eu não estou a formar leitores se estiver a trabalhar com uma comunidade com gente de 83 anos analfabeta. Estou a formar leitores para quê? Entendes? Eu fui tentando construir e mapear o trabalho que o território onde eu trabalhei, e ainda vivo aqui, trabalho aqui há 30 anos, me foi possibilitando. Portanto, o meu trabalho, quando eu falo de mediação de leitura, falo de quê? Falo de um trabalho de mediação com objetos da cultura escrita, não é? Quando falo do contar histórias, falo de uma outra coisa, não é? Falo da memória, falo das memórias do lugar, falo das gentes do lugar, dos hábitos, dos rituais, das práticas, falo da construção de uma relação de identidade com um grupo, não é? Eu gosto muito deste trabalho que faço. Eu estou neste momento a trabalhar num pequeno município muito perto de Beja, e com grupos regulares. Né? Eu tenho um grande encantamento por isto. Talvez daí tenho um encantamento por essa possibilidade de crescer com o outro, de construir relação, percebes? Portanto, os projetos que desenvolvo têm um bocadinho esta natureza. Portanto, eu quando falo de mediação de leitura estou a falar deste universo, não é? Certo. E nesse projeto que você está dizendo que você está desenvolvendo agora, você está indo com frequência aos mesmos grupos, não é? É isso? Aos mesmos grupos. E como é que você seleciona os seus repertórios para a mediação e para a narração, para a contação de histórias? Para dizer a verdade, eu não tenho... As pessoas às vezes pensam que isto é mentira, mas eu normalmente trabalho os livros com os miúdos em presença e o contar histórias surge muitas vezes para aliviar o ouvido. Ou seja, quando eu penso numa sessão, eu faço este cruzamento da oralidade e do contar da história solto e livre, não é? Às vezes suportado no objeto livro como se fosse apenas um adereço, porque há livros que me possibilitam isso, utilizá-los apenas como um adereço para marcar pontualmente com um ou outro elemento de imagem, não é? E tem momentos em que vou buscar as histórias e as memórias daqueles que me contaram histórias no território onde eu estou a trabalhar, não é? E há um encantamento muito especial por este jogo e muitas vezes escrevemos, não é? Muitas vezes escrevemos, ou seja, o trabalho em continuidade é pensado do ponto de vista do desenvolvimento do leitor, não é? Não estamos a falar num trabalho de natureza performativa, estamos a falar de um trabalho de grupo, discutido e negociado e partilhado com o docente, que é central neste processo, não é? Porque no fundo é ele que vai ser um facilitador de tudo isto, não é? Deste acesso. E, portanto, quando eu faço essa diferenciação entre contadora de histórias e mediadora de leitura, tem um pouco a ver também com esses repertórios. Enquanto contadora de histórias, eu trabalho muito a partir dos repertórios do imaterial, desde os mais pequeninos dos repertórios para os mais miúdos, até aos grupos sénior, com que trabalho também com regularidade. E a verdade é que a tradição nos oferece repertório para tudo isto, não é? A cultura popular oferece-nos repertório para tudo isto, porque é uma cultura que foi polida, que foi não é? Aquilo que nos chega foi polido, foi depurado, não é? Ao longo dos tempos,
e tem o embalo, e tem o canto, e tem o trava-línguas, e tem as adivinhas, e tem as parlendas, e tem os contos curtos e os contos cumulativos, e tem uma outra forma de sustentar também o desenvolvimento afetivo, emocional e leitor das infâncias, paralelamente com o livro. Portanto, eu estou sempre a jogar nestas duas linhas. Se o trabalho que eu estou a fazer é um trabalho que me pede algum rigor do ponto de vista do texto literário, eu prefiro servir esse texto com uma boa leitura em voz alta, esse tal contar-o-ler, percebes? Porque é uma pena depois perderem-se subtilezas que são, no fundo, aquelas coisas saborosas que diferenciam tanto aquilo que é literário e aquilo que não é literário. Eu gosto muito de levar essa experiência da relação com o literário, quer a graúdos, quer a miúdos. Não é? Assim umas teorias. São assim umas teorias. E é nessas andanças suas a essas localidades, é daí que veio o Palavras Andarilhas? Qual que é a proposta desse... As palavras andarilhas nascem no contexto e durante o período em que eu estive ao serviço da Câmara Municipal de Beja e da sua Biblioteca Municipal, e durante 16 anos coordenei o projeto. Elas vão acontecer, fiquei muito feliz no outro dia por saber que elas vão acontecer em agosto. Fico muito feliz com isso. A história de cada um daqueles técnicos está impressa neste projeto, nunca o construí sozinha. Vocês que fazem o Boca do Céu sabem que é assim, ninguém faz nada sozinho, não é? Ele nasce muito influenciado pela nossa experiência em relação com Espanha e com o Maratón de los Cuentos, e por algum trabalho que Beja já vinha a fazer da relação com o António Fontinha, da relação com o Lalacho, da relação com o Ângelo Torres. Foram, no fundo, as primeiras experiências, até diria mesmo a nível nacional, da vinda de narradores, de contadores de histórias dentro das bibliotecas, né? Dentro das bibliotecas. E nasce num circuito pequenino, num primeiro ano, muito dentro da rede de leitura pública portuguesa, convidando que cada biblioteca fosse até Beja, e fazíamos umas conversas sobre contos e trazíamos uns contadores locais e fazíamos uma noite em que cada biblioteca trazia o seu narrador e contava uma história. Pronto. Mas a verdade é que rapidamente se percebeu que era um projeto com pernas para andar, não é? Até porque ao mesmo tempo que as andarilhas aconteciam, primeiro anualmente, aconteciam também muitas atividades de narração da biblioteca, não é? Todos nós que trabalhávamos com os miúdos percebíamos a importância de contar histórias, mesmo numa biblioteca, em qualquer lugar, não é? Em qualquer lugar as histórias precisam de ser contadas e precisam também ser espaços para o sujeito contar a sua história, não é? Há lugares onde a gente vai contar histórias e há lugares onde a nossa função não é contar, é ouvir histórias. Quando se trabalha em leitura pública, sabe-se disso, não é? Esse era um aspecto que eu achei particularmente interessante quando eu vi a respeito do Andarilhas, era essa preocupação de vocês de ouvir outros contadores, o contador, aquele que é o comum, né, que está ali na vila, morando na vila. Eu achei isso muito interessante. Foi sempre E, no fundo, as andarilhas eram o culminar de um ano de trabalho e progressivamente tivemos que passar a Bienal, porque não tínhamos estrutura, nem tempo, nem capacidade financeira para responder às exigências que o encontro já tinha, até de natureza financeira, não é? E, portanto, nós trabalhávamos nas últimas edições de 2 em 2 anos para o culminar das andarilhas, com uma série de projetos a serem apresentados, no fundo, com algumas boas práticas que a biblioteca vinha a fazer com as comunidades com quem trabalha, não é? E as comunidades eram muito diversas, não é? Nós trabalhávamos com gente, moradores de rua, nós tínhamos trabalho
com crianças e com mulheres de etnia cigana, em parceria com entidades locais estratégicas ao nível do apoio social, porque a palavra cumpre uma função diferente nestes contextos todos, né? E a biblioteca a biblioteca de Beja tem muito boa massa, né? As pessoas com que nós trabalhávamos tinham muita qualidade, eram técnicos de muita qualidade que permitia termos muitos grupos. Portanto, as andarilhas nascem disto. E depois, de uma relação grande com Espanha, inicialmente, não é? Depois da consciência da necessidade de entrar paralelamente à questão da leitura e à questão, porque ela nasce de uma biblioteca, e à questão da narração, também a dimensão da ilustração, das boas práticas, e começa a trazer narradores e começa a levar muita semente. E é isso que eu gosto muito e que me orgulha muito destes 16 anos, e parto com o coração aberto, desejando o melhor a quem fica, percebes? Serena, de que a semente está aí. Nossa. A semente está aí. Nós começámos as andarilhas, eu, Serafim, a Luzia, toda a equipa, não é? O mestre ainda era vivo na altura. Eram meia dúzia o número de narradores a trabalhar em Portugal em narração. O Fontinha saberá, mas hoje serão talvez mais de 60. Não é? Isso é um motivo de muito orgulho mesmo. É um trabalho lindo, lindo. A semente está aí, não é? Isso é muito bonito, poder participar dessa história é uma graça. Não é? É uma graça. É uma graça. Deixa eu perguntar agora para você sobre um outro aspecto. Eu vi que você disse que tem pessoas que estudam o conto, tem pessoas que estudam a plateia, tem pessoas que estudam a história, né? Desculpa, tem pessoas que estudam o contador, tem pessoas que estudam a história e tem pessoas que estudam a plateia. E que você tinha interesse pelo ato de contar, interesse por esse miolo. Fala um pouquinho disso. E o miolo é o quê? É essa dimensão efêmera que tem o ato de contar e que se perde completamente nas redes sociais, não é? Deixa de ser efêmero, fica para sempre. Ó Sandra, eu ouvi há tempos uma coisa muito engraçada dita por um homem de cultura popular aqui em Beja, que não gostava que eu ligasse o telemóvel quando a gente ia conversar. E o Sr. João Rosa, e dizia ao Sr. João, eu vou-lhe explicar porquê, que o senhor diz coisas tão bonitas, que se eu estiver preocupada a escrever, depois não participo, não, e assim posso gravar para depois ouvir com descanso. E então, qual era a justificação que ele dava? Ele dizia que não gostava de gravar, porquê? Porque às vezes a conversa pode puxar para certos assuntos de pessoas que ainda têm parentes vivos, e isso parece mal. Mas também porque quando a gente grava, depois quer se arrepender e não pode. Quer voltar atrás. Isto é muito interessante de ser dito. Portanto, nós somos sempre apanhados nessas coisas que dizemos alguma vez atrás. Pronto. Mas o que eu queria efetivamente dizer era isso. É que eu olho para mim e vejo tanta gente a dar contributos diferentes na narração, né? Uns do ponto de vista do conto, daqueles que nos permitem ter acesso aos materiais. Recordo sempre com gratidão o Paulo Correia e a Isabel Cardigos, não é? Aqui de Portugal, quer dizer, 2 investigadores que nos permitem hoje a nós narradores e aos narradores do mundo inteiro ter acesso àquele belíssimo trabalho que fizeram do catálogo dos contos portugueses, quer dizer, os contributos diferentes que cada um de nós pode dar e o encantamento que cada um de nós tem pelo conto. E a mim, de facto, aquilo que me interessa é essa dimensão do efêmero, não é? Daquilo que acontece naquele exato momento, não é? E que é uma coisa que só quem vive, só quem ali está, só quem sente, não é? Só quem é mão dentro d'água e é mão e é água. Entendes a ideia? Não é? Isso, eu não sei se há alguém que seja capaz de reproduzir essa sensação. Não é? Nem todas as sessões que fazemos com grupos diversos são isto. Não é? Agora, essa coisa do ato de contar, aquilo que acontece
quando tu estás a construir a história com o outro, né? Quando o interpelas, quando, né? E a narração, o contar histórias tem essa coisa muito bonita, né? O tanto trabalhar com as comunidades rurais, eu fui percebendo também essa dimensão de criador ou de recriador permanente que o contador de histórias tem, né? O senhor Galamba, de uma aldeia aqui próxima, dizia-me: olha, hoje vou contar-lhe um bem pequeninito. Levava 40 minutos. Não era? Epa, mas o tempo aos 85 anos é o quê? Não é? E eu dizia-lhe assim: ouça lá uma coisa, senhor Galamba, está aí muita coisinha misturada. Eu gosto de dar uns pontinhos, né? Há uma dimensão de criador que este homem de cultura popular tem, quer dizer, ele juntou fragmentos, né? Ele constrói uma versão onde quem está de fora reconhece elementos de vários contos, há um trabalho de autoria. Isso é muito bonito acontecer, fazer parte desses momentos, né? E pronto, é isso. E olha, aproveitando que você está mencionando, está falando sobre a beleza, tem uma outra coisa que você disse que eu fiquei tão encantada, assim, confesso para você que eu li e eu fui dar uma volta. Você disse: no silêncio moram todas as palavras. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha, qual é a importância do silêncio na prática do narrador. E você leu o conto da Karen Blixen, A Página em Branco? A Regina. Li não, eu recebi o seu trabalho escrupulosíssimo com o tutorial da nossa conversa. Epá, e quando ela me diz: conheces o texto? Eu digo: meu Deus, eu estou... E andei à procura. E o que é que faço? Quando fui pedir a amigos, que eu não encontrava, que não tinha, não é? E foi a Josi, que me encontrou uma versão, e de facto é muito bonita. É muito bonita. Muito bonita. Muito obrigada. Muito obrigada. Bonita. Olha, e serve esta entrada para também ilustrar um bocadinho como eu fui crescendo como narradora e como mediador, e como as palavras andarilhas também foram crescendo. Porque o facto de se ter construído em torno deste projeto uma grande irmandade fez com que nós pudéssemos escolher contributos de muitas áreas. Epá, e eu devo tudo às pessoas que me puseram as Karen Blixens do mundo na mão. Não é? Ou as páginas em branco na mão. Não é? Portanto, muita gente participou deste projeto, e a todos grato. Não é? Houve muita gente que abriu muitas portas a este projeto no Brasil, nos países de língua portuguesa, em Espanha. Portanto, muitos amigos que davam informação, que ajudavam, que faziam pontos. Portanto, foi uma coisa muito bonita, era muito construída em torno disto, e desta equipa fabulosa, estes magníficos, epá, que em agosto estão ali à força toda a pôr a casa a mexer. E eu achei muito, muito feliz que tenha nesse conto essa menção a respeito do silêncio. E aí, né, voltando nessa fala sua, que no silêncio moram todas as palavras, o que você pensa a respeito da importância do silêncio na prática do narrador? Porque eu vou te confessar uma coisa: quando eu vi as diversas, na pesquisa, né, quando eu estava fazendo a lição de casa, me preparando, né, para esse nosso encontro, eu vi muitas apresentações suas, e uma coisa que me deixou muito, assim, admirada, assim, me deu muito prazer de ver, é a maneira como você dosa as pausas na sua fala. A maneira como você pontua a sua fala com algumas pausas, e eu enxerguei isso, né, e logo depois encontrei essa fala sua, e logo depois li o conto e falei: tem alguma coisa, alguém está querendo me dizer alguma coisa, né? Fala um pouquinho sobre essa coisa do silêncio.
eu acho que, mais uma vez, é sempre o outro que me ensina. É sempre a leitura do outro que me ensina. Não é? E a mim impressiona-me muito o narrador que não é capaz de ler o que tem à frente. Quem tem à frente na sua presença. Não é? E até onde pode levar esse silêncio, porque é fundamental essa escuta, não é? Até porque a história é quase como que um convite a seguir viagem. Não é? É um momento de confiança. A partir do momento que tu dizes era uma vez ou há muito, muito tempo, né, a gente começa logo a caminhar mesmo sem sair do lugar. Né? Nunca, tanto como hoje, foi fundamental a escuta das histórias. Nunca, como hoje. Até do ponto de vista da escuta. As nossas crianças estão a perder a escuta. Não é? Estão a perder a escuta. E fui aprendendo com os públicos, como a gente aprende tudo com os públicos, com os miúdos, com os crescidos, a perceber como é que tu jogas essas pausas e esses momentos de aumento de ritmo. Porque também há uma coisa engraçada, Sandra, não sei o que é que tu viste na net, que eu faço as coisas e depois nunca mais procuro, nem sei, às vezes até fico surpreendida com as figuras que fiz nestes 2 anos aqui online, né? Para dizer a verdade. Se foi a Cristina antes de perder 40 quilos, o registro de narração era 1. O registro de narração da Cristina com menos 40 quilos é outro. Né? Porque o narrador também é muito o seu corpo. O narrador também é muito a sua voz. Né? E, portanto, eu era uma narradora, era uma mulher muito imponente, né? Continua imponente, mais grisalha, né? Mas era uma mulher com mais 40 quilos. E o meu registro, nessa altura, era um bocadinho diferente. Portanto, eu não sei o que é que tu viste. E aí os silêncios ainda pesavam mais porque o corpo enchia. Né? Os silêncios ainda pesavam mais porque o corpo enchia. E hoje gosto muito Olha, estou a descobrir uma coisa engraçada. No outro dia comentava com uma amiga neste projeto que estou a desenvolver a convite do município de Mértola. Propuseram no outro dia uma primeira vez. Não é? Uma primeira vez aos 57 anos, Sandra. Não é? Uma primeira vez com crianças de 2 anos. Não é? Epá, eu tenho ali repertório para fazer os tico-ticos, mas mais uma vez a equipa onde eu estava enquadrada tinha esses recursos. A Luzia, a Lénia, a Paula Martins, a gente pensava juntas, víamos ideias, mas que é isso? E então vamos a elas, não é? Cristina Taclin na sua primeira vez. E fui buscar isto, agora perdi-me na conversa, vou ter para aí que editar esta coisa. E descobrir neste trabalho com os pequeninos quase que uma natureza clown que eu acho que não tinha há 10 anos atrás. Sabes? Do livro-objeto, do pequeno fantoche, da linguagem só com 2 sílabas, não é? Do discurso todo construído em torno do blá, 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 não é? Observando, sem... E digo assim, olha lá, que engraçado, uma primeira vez chegar-se a isto. Epá, eu tenho muita dificuldade em fundamentar aquilo que eu faço, percebes? Porque eu aprendo sempre com as pessoas, eu construo sempre, vou sempre construindo com as pessoas, são sempre as pessoas que me vão dando os caminhos, não é? Já percebi o tempo de escuta, já percebi a que horas é que tem que entrar ali o livro, pouco mais ou menos, já percebi qual é o tempo que depois temos que ficar em roda daquilo tudo. Não é? Não chega a chegar, fazer, contar e partir, é preciso proximidade, é preciso toque. Não é? Portanto, e é um trabalho que eu acho muito, muito especial, percebes? E que eu gosto muito de cuidar, não é? Ter essa oportunidade de ter primeiras vezes destas,
de te pôres à experiência e te desafiares a procurar outras linguagens, a procurar outro repertório, a cuidar daquilo que contas, perceber o que é melhor para trabalhar com aquelas crianças, o que serve melhor o desenvolvimento daquelas crianças naquele contexto. E com crianças tão pequenas, né? Que delícia de primeira vez. Opa, é uma coisa... E pensares que às vezes coisas engraçadas. Eu um dia passei por uma loja de... Não sei se vocês têm no Brasil, uma loja que chama-se Loja de Chinês. Pronto, e encontrei um objeto que é um pinto que dá corda, um pinto horrível, amarelo, uma coisa horrorosa, que dá corda, e o pinto vai saltando assim e avançando com as patinhas. Não tem mais que um punho o pinto, não é? E tinha o pinto jogado por ali numa gaveta e resolvi ir com o pinto, não é? E dei a corda ao pinto e pus o pinto em cima da mesa. Epá, e vejo os 16 olhos na direção do pinto e o pinto na direção do fim da mesa, não é? E dentro da tua cabeça de contadora de histórias, o que é que tu dizes? Epá, o que é que eu vou fazer com a merda do pinto? Porque a verdade é que às vezes é isto que acontece, e começas a falar com o pinto como se fosse a galinha, blá, 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 blá. Epá, e era encantatório perceberes como os miúdos nesta língua absurda, né, estavam a ler e estavam a construir e a seguir a história. Né? Opa, isso é uma coisa deliciosa, é uma coisa deliciosa. É verdade, deliciosa. Então, eu vou aproveitar esse seu gancho por causa que a gente tem discutido muito no grupo, né, dentro dos nossos encontros, a respeito desse Boca, a respeito das muitas manifestações, né? Manifestações, não sei se é uma boa palavra, mas as muitas histórias que trazem a figura, né, da criança divina, isso no mundo inteiro, né? Do quanto essas histórias existem em todo lugar, são importantes para todos esses povos, né, que as têm, e como nesse momento em particular a gente tem conversado o quanto é importante essa pureza, essa leveza, né? E no Brasil nós temos muitas histórias, né, muitas canções, muitas histórias do Menino Jesus, né, que vieram da tradição portuguesa. Você conhece alguma que você goste particularmente, assim, alguma canção, alguma história? Eu gosto muito desse tema. Que bom. Sei pouco, mas o que sei esgoto até à exaustão. Não é? Olha, tenho aqui na aldeia, mesmo acima da minha casa, tenho o privilégio de ter como vizinha uma senhora chamada Raimunda, que é uma mulher da cultura popular que me tem ensinado muita reza, muita oração da figura do menino. Aparece repetidas vezes, o Padre Nosso pequenino, como é que é? Padre Nosso pequenino, venha a nós, o Deus menino, quem o fez, quem o daria, cruz na monte, cruz na fonte, que o pecado não arronde, nem à hora do meio-dia, nem de noite, nem de dia. Já os galos pretos cantam, já as cruzes se levantam, já Jesus subiu à cruz, para sempre, amém Jesus. E ontem estive com as minhas duas amigas, Celina da Piedade e Ana Santos, em casa de uma mulher de cultura popular, a dona Mariana Bicho, que nos brindou com 1 hora e qualquer coisa de muitos temas ligados à Quaresma, ligados à Nossa Senhora, ligados ao menino, ao Cristo, não é? Portanto, é um tema muito especial e que gosto muito. Se calhar recordava, e um bocadinho mais uma vez pelos afetos, porque eu efetivamente não falei disto, mas eu chego ao universo das histórias quando percebo que as histórias que a minha avó me contava cabiam nas orelhas de miúdos onde nada mais cabia. As histórias que a minha avó me contava cabiam nas orelhas dos miúdos onde nada mais cabia. Não é? Foram os miúdos que me ensinaram isso. Tínhamos grupos que, na abertura, no início da biblioteca,
de instituições com miúdos com alguns problemas, que só respondiam às histórias, bem às histórias que a minha avó contava. Portanto, são os garotos sempre que nos dizem. E percebi que aquilo que me tinha dado de património tinha um valor imenso, não apenas ela, mas um bocadinho a consciência da importância do meu mundo, do meu universo de afetos e de família na construção do meu eu como narradora. Não é? Eu sempre ouvi contar histórias na minha casa. Não é fábula, não havia ninguém. O meu avô era barbeiro, o meu pai era bancário, a minha mãe era professora, a minha avó era doméstica, portanto não havia cá, mas na minha casa sempre se contaram histórias. Não é? Sempre se contaram histórias. O meu pai contava muitas histórias da sua origem, histórias muito engraçadas, e a minha avó, que era com quem eu ficava de miúda, punha-me a trabalhar para ela, a limpar o pó da casa, a limpar a casa de banho, a governar a vida, não é? Aos 8 anos eu governava a vida em casa, não é? E contava-me, não é? Contava-me o cotidiano, contava-me os preceitos das coisas, não é? Eu sabia onde é que a minha avó tinha guardada a roupa para quando havia de morrer. Todos os dias que passava à porta da arca, ao pé da arca, a minha avó, não te esqueças que é aqui que está a roupa quando a avó. Isto parece uma crueldade, não é? Era uma forma da minha avó me explicar que tudo tinha um fim, até a nossa história de amor, não é? Não sei se ela tinha consciência disso, mas ela preparou-me sempre para isso. E isso é uma coisa muito importante ser feito para o futuro, nessa... Num tempo de abandono dos nossos velhos, né? Num tempo de abandono dos nossos velhos, é muito importante essa ponte ser feita. Né? Portanto, a minha avó foi uma mulher muito importante. E a minha avó contava-me a mais linda história de todas. Peço desculpa. E que explica porque que o linguado tem a boca ao lado. Sandra, sabes o que é um linguado? Pronto, é um peixe que tem a boca assim. E sabes o que é uma solha? É da família do linguado e também tem a boca assim. E o rodovalho é outro peixe que também tem a boca assim. Estão a ver porque é que isto não funciona no Brasil? É que a gente depois tem que vos dar o dicionário com as coisas. Não é? Bom, a verdade verdadeinha é que no princípio do mundo, o linguado não tinha a boca ao lado. Tinha a boca assim, direita, como a sardinha, como a carapau, como a tainha. Ora, um dia andava o linguado ali, suponho eu, na minha praia, que era a praia mesmo, ao pé da minha casa, que a minha avó me contava, e quando veio passar um burrinho, e em cima dele, uma senhora. E o que é que a senhora levava no colo? Um menino. E o burrinho, ao ver o linguado, estacou assustado. E a senhora também se assustou. E ao olhar para o linguado, perguntou: ó linguado, podes-me dizer se a maré enche ou vaza? E o linguado, mal criado, virou-se para a senhora e diz: ó linguado, podes-me dizer se a maré enche ou vaza? Começou a arremedar a senhora, a imitar. E a senhora disse: ó linguado, não sejas mal criado, ajuda-me a salvar o meu menino. Era a Nossa Senhora. E o linguado: ó linguado, não sejas mal criado, ajuda-me a lavar o meu menino. E a senhora aí deu-lhe uma fúria, porque era senhora, mas também não era. E disse: ai, foste mal criado. Então a partir de hoje vais ficar com a boca ao lado. E é por isso, e toda a tua descendência amaldiçoou a família, não é? Tanto que a Solha ainda hoje diz: ai, linguado, se tu não tivesses sido mal criado e tivesse respondido ao chamado por Maria, nada disto acontecia. Ai, que delícia! Ai, puxa vida! Cristina, a gente está chegando no finalzinho. Eu vou falar para você duas coisas, duas imagens, né? Vou te dar. E eu queria assim que você me falasse o que te ocorre, o que vem, o que você pensa quando você ouve a expressão criança eterna. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Sim. É o que me ocorre logo, é o Fernando Pessoa. É? Sim. E aquele belíssimo texto daquele menino, não é? Daquele menino eterno, é o que me ocorre logo. Sim. E agora, parafraseando o Guimarães Rosa,
a gente pode dizer que cada ser humano tem seu lugar no mundo e sua tarefa. Qual que é o seu lugar no mundo e a sua tarefa? Continua à procura. Se calhar é palhaça. Agora, né? Se calhar é Verdade. palhaça. Eu acho que há uma palavra que eu acho que me assenta bem. Reparadora de ausências. Acho que é uma palavra que me assenta bem e que vê bem, até é capaz de reunir as duas dimensões, da narradora e da mediadora, não é? Mas há uma palavra que era o que eu tinha pensado dizer, estava a brincar com isto, há uma palavra que eu tinha pensado em fazer que tem a ver muito com o cuidar. E perceber que este nosso trabalho que une palavra, pessoas, é um trabalho que tem muito a ver com a relação, não é? E com o cuidar da relação com o outro, e cuidar da relação do outro. Não é? Nunca se precisou tanto como isso. Não é? E perceber que as histórias são uma ferramenta maravilhosa para chegar a tudo, e eu teria esperança também ao coração dos homens, não é? Aposto que há ainda muita gente que não lhe contaram histórias, que anda por aí muita gente a garrear que nunca ouviu histórias na infância, suspeito. Portanto, é preciso essa cultura da palavra, essa cultura da paz. E a palavra permite isso, né? Contar, permite esse cuidar da relação com o outro, cuidar da relação na comunidade. Isso interessa muito. Tá certo. Bom, eu agradeço mais uma vez, Cristina, pela Oh, sua Sandra, não teve mal para a primeira vez, vá lá. Que bom, né? Vá lá. Estamos bem de primeiras vezes, então. As duas cotas não tiveram mal para a primeira vez. É verdade. Mas eu queria te agradecer de novo por essa sua participação tão rica, tão generosa, tá? Tão saborosa aqui no Boca do Céu. E eu vou me despedir, né? Eu queria me despedir de todos, né, que estão aqui com a gente, convidando para que venham conhecer os outros entrevistados e que venham também acompanhar a programação do Boca do Céu, que está cheio de tesouros e delícias. Tá? Muito obrigada, obrigado novamente, Cristina. Um abraço grande e corra tudo pelo melhor. A gente vai ver-se. Vai. Vai. Isso, Está bem? Vá, saúde. Obrigada.